Vamos então dar início. Ora, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e obrigada pela vossa participação neste webinar, cujo tema é Saúde Materna em Contexto de Pandemia. O meu nome é Olga Pousa, eu sou enfermeira, especialista em saúde materna e estou aqui também como presidente da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários. Este webinar é realizado numa parceria entre a Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade e a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários. E agradeço desde já, em nome da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários, à Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade por esta parceria num tema tão importante. Estas parcerias são fundamentais, pois é importante reforçar que, embora os cuidados de saúde primários estejam organizados por unidades funcionais, é importante que estas trabalhem em equipa para que os ganhos em saúde e a qualidade dos cuidados seja ainda maior. Por outro lado, é muito importante continuarmos a partilhar experiências, projetos, para que todos possamos aprender mais um pouco. É pena não podermos estar presencialmente, porque o ser humano precisa desta componente social e é sempre bom reencontrar as pessoas que muitas vezes estamos afastados durante bastante tempo. Mas ainda bem que existem estas plataformas para podermos continuar a desenvolver estas atividades. A saúde materna foi uma área em que os colegas das UCCs tiveram que se reinventar, que se organizar com os recursos disponíveis, ou por vezes não, porque nós sabemos que muitos colegas utilizam os seus próprios recursos para que os nossos casais grávidos e as suas famílias não ficassem sem apoio. E é isso que também queremos partilhar durante este webinar. Antes de apresentar as nossas palestrantes, lembrar que os microfones irão estar desligados e quem quiser colocar alguma questão pode fazê-lo através do bate-papo e depois no final nós iremos colocar essas questões ao respectivo palestrante. Lembrar também que irá ser disponibilizado um link para a avaliação do webinar, ao qual devem responder depois para receberem o certificado de participação. E vamos então dar início a este webinar com o primeiro tema, preparação para a parentalidade e as novas tecnologias. E para nos apresentar este tema teremos duas palestrantes, eu vou apresentar uma de cada vez, está bem? É mais fácil. Então teremos a enfermeira Filomena Adelaide Matos, licenciada em enfermagem, especialista em enfermagem de saúde infantil e pediatria, mestre em psicologia da educação e doutorada em psicologia, instrutora de massagem infantil para pais pela IAM, conselheira para o aleitamento materno e prática clínica hospitalar entre 1988 e 1999 e, no momento, é professora adjunta na área da enfermagem da Escola Superior de Saúde na Universidade do Algarve desde 99. Passaria então a palavra à enfermeira Filomena Matos para nos falar um pouco deste tema. Obrigada. Obrigada, colega Olga. Nós tínhamos combinado entre eu e a Elsa que ela começaria primeiro e eu falaria depois. Se não for muito incómodo, pode ser. Isto tem a ver com o ser feito à distância e com o ser feito no momento. Não tem mal. Obrigada. Pronto. Já estou apresentada. Obrigada. Também irão falar as duas, por isso não tem mal. Então passaria a apresentar a enfermeira Elsa Inês Maia, licenciada em enfermagem, especialista em enfermagem de saúde materna e obstetrícia, mestre em gestão de unidades de saúde e coordenadora da UCC Talábriga. Conselheira para o aleitamento materno, exerce funções como responsável dos cursos de preparação para o nascimento e parentalidade desde 2006, tendo tido a oportunidade de trabalhar nesta área ao nível privado e público em vários concelhos, nomeadamente Faro, Olhão e Tavira. Na prática clínica hospitalar entre 97 e 2010 e desde 2010 a exercer funções como enfermeira especialista e enfermeira em funções de chefia nos cuidados de saúde primários na ARS Algarve, ACES Sotavento. Passaria então a palavra à enfermeira Elsa Maia. Obrigada. Obrigada, enfermeira Olga. Portanto, muito obrigada. O meu nome é Elsa Maia.
Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns aos organizadores deste webinar de saúde materna em tempos de pandemia, duplamente. Primeiro, pela pertinência do tema face à situação pandémica que vivemos no nosso país e em todo o mundo, e também pela sinergia desenvolvida entre a Associação das Unidades de Cuidados na Comunidade e a Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários no âmbito deste webinar. Gostaria ainda de agradecer aos senhores presidentes José Lima e Olga Pouso a oportunidade de podermos oferecer os nossos contributos no âmbito da temática deste webinar. Agradeço também a todos os envolvidos na organização e a todos os participantes que estão a assistir a este evento. O tema que irei apresentar juntamente com o colega Filomena intitula-se Preparação para a Parentalidade e as Novas Tecnologias e tem como finalidade partilhar a adaptação das atividades da carteira de serviços do CC da Labriga relacionada com parentalidade aos desafios e constrangimentos que surgiram desde março de 2020 com a pandemia de Covid-19. Concretamente, dado o tempo disponível, vamos ser mais sucintas, iremos abordar a nossa capacidade de resiliência, de modo a dar continuidade ao curso de preparação para o nascimento e parentalidade, utilizando as novas tecnologias, permitindo o desenvolvimento da relação de confiança e capacitação da grávida e da puérpera, do casal e até da família para a vivência da gravidez e transição para a parentalidade. Assim começamos por dizer que estar grávida vai alterar a condição da pessoa enquanto indivíduo, não é? Para a condição de ser pais, pai e mãe. Quando nasce um bebê, nasce um pai e uma mãe. Quando surge uma gravidez, surge logo um pai e uma mãe. Então, por que preparar para a parentalidade? A preparação para a parentalidade implica o desafio de ser mãe e pai, que é um desafio constante, pressupõe uma aprendizagem, uma adaptação constantes, há uma adaptação permanente. A gravidez é um tempo de inúmeras mudanças, experiências, sentimentos, sensações, medos e alegrias. É mais do que o momento da concepção, tornar-se mãe e pai transcende o momento do nascimento da criança. A gravidez é assim uma sucessão de situações adaptativas do casal, do ponto de vista físico, psicológico, social e cultural. A gravidez pressupõe várias tarefas de desenvolvimento, é um período de tempo que deve dar aos pais a capacidade de se poderem adaptar à novidade de virem a ser mais do que dois. Deve ser um tempo para preparar o casal para a chegada do novo elemento ao seio da família, como pessoa única e com vida própria. As vivências da gravidez constituem assim um desafio para ambos os progenitores. Elas são únicas e individuais. A participação do pai no processo de maternidade deve ser sempre promovida. É crucial o seu papel ativo. Deve-se debater em família as opiniões dos dois, as suas crenças, ter em consideração os ambientes culturais em que cada um foi criado, educado, de forma a gerir harmoniosamente os valores no seio da família para o novo papel que daí vai surgir. A gravidez não é uma doença, mas cada gravidez é diferente e única. E é essencial uma vigilância de gravidez adequada e o acesso a cuidados e planeamento da gravidez, do parto e do pós-parto, promovendo a diminuição da mortalidade e da morbilidade materna, fetal e infantil. Portanto, uma boa vigilância é fundamental para que isso aconteça. Assim, a preparação para a parentalidade e para a paternidade implica um planeamento consciente antes da gravidez, e um seguimento de uma gravidez saudável para o momento do parto, cumprindo as normas da DGS no que diz respeito à vigilância da gravidez de baixo risco e de risco mais elevado. E é também essencial o apoio no pós-parto para apoiar a nova família e a integração da nova tríade. Assim, bons vínculos afetivos, apoio emocional, sentido de pertença permitem o desenvolvimento da resiliência e, consequentemente, a superação de situações adversas e são protetoras para a saúde mental do casal. O parto é um momento em que a gravidez termina e começam novos desafios. Assim, a preparação para o parto é fundamental para empoderar o casal para o nascimento do bebê, identificar precocemente necessidades da mãe e do bebê, promover a literacia em saúde, diminuir a ansiedade que a gravidez provoca, identificar as perturbações da ansiedade ainda durante a gravidez, prevenir situações patológicas que possam colocar em risco a vida e a saúde do bebê e da mãe, identificar precocemente possíveis situações patológicas no pós-parto e também apoiar o casal em situações de eventual luto, que também por vezes surgem, né? E
Nós não queremos, mas existe. Os cursos de preparação para o nascimento e parentalidade são, por excelência, já há muitos anos, o programa ideal para que os futuros pais se capacitem para vivenciar a experiência da parentalidade de forma mais satisfatória e harmoniosa. Assim, consideramos fundamental a frequência da grávida, de preferência o casal, ao curso de preparação para o nascimento e parentalidade, promovendo a sua capacitação para responder aos desafios da gravidez, do parto, da recuperação pós-parto, do aleitamento materno, dos cuidados ao recém-nascido e etc. Assim, o curso de preparação para o nascimento e parentalidade do ACC Talabriga, ele é organizado e coordenado por uma enfermeira especialista de saúde materna, no caso sou eu, engloba 2 fases, uma fase pré-parto e pós-parto, e segue as orientações emanadas por o parecer número 4 do Colégio da Especialidade de Enfermagem, de Saúde Materna e Obstétrica, da Ordem dos Enfermeiros. É feito por uma equipa multidisciplinar constituída por enfermeiras especialistas em saúde materna e obstetrícia, eu e outra colega, enfermeira especialista em saúde infantil e pediatria, um técnico de desporto, uma nutricionista, uma higienista oral, um psicólogo e um técnico superior de serviço social. A organização do curso foi adaptada à pandemia Covid-19, sacrificando as aulas presenciais de grupo e privilegiando as aulas por videoconferência e apoio individual não presencial. Isto surgiu após o confinamento, que tivemos de nos adaptar e tivemos de ter capacidade de resiliência para inovar e adaptarmos a esta nova situação. Assim, no que diz respeito à organização, o grupo pré-parto é formado de acordo com a idade gestacional das grávidas e deve ter início entre as 28 e as 32 semanas, preferencialmente, mas aceitamos qualquer grávida em qualquer altura que queira e tenha interesse. As grávidas inscrevem-se mediante ficha de inscrição, que é um documento próprio, que está uniformizado na ARS Algarve, ele é igual para todos os centros de saúde, que pode ser preenchido pela equipa de saúde familiar ou pela própria grávida, e entregue na UCC Talabriga, enviado por fax ou por correio eletrónico. Portanto, o nosso curso pré-parto também é constituído por 2 consultas presenciais, são consultas longas, antes do início do curso e por volta das 37 semanas, e tentamos aí fazer o máximo componente prática. E é individual ou com o casal, não mais do que uma grávida. A apresentação, depois dinamizamos sessões não presenciais por videoconferência através da plataforma Teams. Durante o curso disponibiliza-se sempre que necessário, através de telemóvel, sempre apoio, ou por videoconferência, promovendo a acessibilidade. Relativamente aos temas que nós tratamos através da plataforma Teams, portanto, têm o apoio da equipa multidisciplinar e são os seguintes: desconforto e cuidados na gravidez, a alimentação e higiene oral na gravidez, no pós-parto e com o bebê e criança. Falamos também sobre trabalho de parto e controle do bem-estar materno-fetal, o treino do padrão respiratório, falamos sobre métodos de alívio da dor no trabalho de parto, a mala para a maternidade, temos uma sessão acerca do aleitamento materno, temos 2 sessões acerca da adaptação relacional e emocional do casal, família ao processo de se tornarem pais e do nascimento, dado pela psicóloga. Temos outra aula dos cuidados ao bebê e segurança infantil. Temos uma aula sobre parentalidade positiva, outra sobre legislação e parentalidade. E, por último, temos uma aula sobre puerpério, alterações e cuidados. Este é o nosso programa pré-parto. Relativamente ao pós-parto, a finalidade das atividades desenvolvidas no período pós-parto corroboram com o descrito no parecer número 4, nomeadamente em promover a saúde das mulheres, atendendo às mudanças físicas, emocionais e psicológicas que acontecem no puerpério e facilitar o desenvolvimento das competências necessárias para o cuidado ao recém-nascido. Promover a prática de exercícios físicos adequados ao período do puerpério que ajudem na tonificação muscular e partilhar experiências entre os membros do grupo. Portanto, não está a ser possível em todas as aulas, mas, por exemplo, na massagem infantil está preconizado ser por videoconferência, já é possível elas também partilharem experiências. As outras aulas do pós-parto estão mais
temos uma abordagem mais individual, mas podemos sempre melhorar e irmos inovando. É o que temos até agora, também a pandemia ainda é recente, ainda temos espaço de melhoria. Pronto, foi o que eu acabei de dizer, não é? Privilegia-se as atividades a nível do apoio individual, dando sempre o contacto telefónico, WhatsApp, videoconferência. Portanto, as mulheres tiram muitas dúvidas às vezes com imagens que mandam por WhatsApp, utilizamos muito. E em relação às atividades de grupo, também tentamos sempre começá-las no primeiro mês, portanto, preferência antes das 6 semanas, mas às vezes começamos um bocadinho depois. Relativamente às atividades desenvolvidas no ACC incluídas no pós-parto, elas incluem o ensino de exercícios físicos a efetuar no domicílio com o intuito de promover a recuperação do tónus muscular, fortalecimento do pavimento pélvico, a aquisição de uma postura corporal adequada. Estes exercícios são dados à grávida através de e-mail, exercícios para elas fazerem. Todos os exercícios são feitos de forma a correr o mínimo de risco possível, ou seja, são feitos exercícios que não impliquem diástase abdominal, okay? Não agravem. Portanto, é tudo feito o mais simples possível, isto não é possível fazer uma avaliação antes. O apoio, a dar também apoio na adaptação relacional e emocional do casal e da família. Fazemos aconselhamento em aleitamento materno e fazemos o curso de massagem infantil. Em relação à massagem infantil e também ao apoio das novas tecnologias, vou passar a palavra à minha colega Filomena Matos para terminar a apresentação. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, enfermeira Elsa. Excelente apresentação. Por favor, enfermeira Filomena, tenha a palavra. Obrigada, enfermeira Olga. Muito obrigada pelo convite também para estar aqui hoje. E passo já sem mais demoras a concluir a nossa intervenção por causa do tempo, porque o tempo urge, não é? Então, o tornar-se pai e mãe, como todos nós sabemos, é uma aprendizagem constante, um desafio imenso e um desafio que dura para sempre. O tornar-se pai e mãe não acontece no momento do parto, não é? Nem termina no momento do parto. O tornar-se pai e mãe é o parto é apenas o início de uma aventura de conhecer o novo bebê, o novo ser, e é um momento ansiado, quer pelo pai, quer pela mãe, mas também um momento com receio, porque nunca sabemos quais são os desafios que se nos colocam. E nós consideramos que o apoio da família alargada, da comunidade e dos serviços de saúde é indispensável para que se constitua uma família resiliente, e uma família resiliente constitui-se quando ela tem apoios, onde pode ir beber novos conhecimentos, onde pode ir beber a formação, onde pode ir tirar as suas dúvidas, onde pode iniciar ou haver uma facilitação do início da promoção de laços afetivos entre o bebê e a família, e onde ela pode ir buscar a providência da manutenção, de informação acerca da manutenção da vida do seu filho e de fazer o melhor que pode pelo seu filho. Nós sabemos que o nosso mundo cada vez é mais complexo e o apoio que os senhores enfermeiros dão à família é extremamente importante. Eu costumo dizer que não é enfermeiro quem quer, é enfermeiro que a enfermagem escolhe, porque só pessoas especiais são capazes de ser enfermeiros, porque só pessoas especiais são capazes de dar do seu tempo para ajudar a acalmar, a mimar, a nutrir, a educar, a amar, enfim. A pandemia Covid-19
veio alterar todos os nossos hábitos em termos sociais. A pandemia Covid-19 veio alterar a forma de nos relacionarmos, e aquilo que vamos falar agora, que vamos continuar a falar, é o que é que fazíamos antes e o que fazemos agora depois da Covid-19. A massagem infantil é uma filosofia específica de nutrir, de tomar conhecimento do bebê, que é consubstanciada numa filosofia de construção do desenvolvimento da vinculação, através da aplicação de técnicas que permitem a compreensão do bebê e do seu desenvolvimento. Na unidade de cuidados da comunidade da Lábriga, em Tavira, é desenvolvido um curso de instrução de pais para massagem infantil, da segunda filosofia iniciada por Vimala McClure, e portanto tudo aquilo que nós utilizamos e todas as informações que damos têm por base esta filosofia, e para além disso utilizamos novas informações sobre as necessidades da família, sobre o desenvolvimento do bebê. Este curso é, como Vimala McClure preconizou, constituído pelo mínimo de 4 sessões, com 60 minutos cada sessão, e tem a informação completa das técnicas de massagem que ela aprova que sejam utilizadas para levar a todos os cantos do mundo todos os benefícios da massagem infantil. A emergência das novas tecnologias surgiu com a nossa pandemia deste século, não é? No século passado houve uma pandemia mais ou menos há 100 anos atrás, como todos nós sabemos, e no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia da Covid. No dia 13 de março foi iniciado o estado de alerta em Portugal, e no dia 16 de março houve um despacho da Sra. Ministra da Saúde para a suspensão da atividade não urgente e da atividade de todas as atividades que não poriam em risco a vida das pessoas. Em 20/3 surgiram duas orientações, surgiram as orientações 18, que diz respeito à gravidez e ao parto, e depois a orientação 26, que diz respeito também ao recém-nascido e aos cuidados com o recém-nascido. Estas orientações preconizaram alterações no modo da prestação de cuidados para evitarmos a propagação da pandemia, e dizem também que podem algumas consultas ser convertidas em videoconferências ou em teleconsultas. Foi baseando-nos nisso que alterámos a forma, o modus operandi de como fazemos estas sessões de preparação para a parentalidade e no pós-parto, e começámos a utilizar novas tecnologias ao serviço dos cuidados de saúde, as novas tecnologias também ao serviço dos cuidados da educação, e a saúde, nomeadamente a saúde que é preconizada por nós, enfermeiros, tem uma grande parte relacionada com a educação das famílias, com o empoderamento das famílias. Devido à necessidade de termos medidas de contenção da doença, começámos a utilizar novas tecnologias para a promoção dos cuidados de saúde, como todos nós sabemos. E provavelmente não aconteceu só aqui em Tavira, aconteceu em todo o resto do país, porque todos nós nos conseguimos adaptar, como disse há bocadinho a Elsa, com muita resiliência, e também dando muito no nosso tempo, como é a panágio de todos os enfermeiros, dar sempre do seu tempo para os outros. Por isso é que somos tão especiais, e eu sinto-me muito feliz por ser enfermeira, por pertencer a esta classe maravilhosa de pessoas que pensam nos outros, que se preocupam com os outros e que fazem tudo para tentar que o nosso mundo seja melhor. As novas tecnologias são efetivamente uma forma eficaz de transmitirmos o conhecimento, e será igual. Este conhecimento que transmitimos à distância, eu não posso dizer que seja igual, não é igual. Mas também nós conseguimos, efetivamente, quer seja no centro de saúde, quer seja na universidade, nós conseguimos transmitir os conhecimentos. Não é igual, mas ao menos os conhecimentos são transmitidos. E como nós sabemos, como o nosso lema é ninguém está sozinho, e as novas tecnologias ajudam-nos a que ninguém esteja sozinho.
seja sozinho. Ajudam-nos a que nós possamos levar a nossa mensagem e possamos ouvir a mensagem dos outros. E isso, do ponto de vista da criação de resiliência nas famílias, é do mais importante que exista. Ter alguém que é capaz de nos substituir o conhecimento que nós precisamos. Ter alguém que é capaz de nos tirar dúvidas na altura em que nós precisamos é extraordinário. Que novas tecnologias podemos utilizar? Nós podemos utilizar imensas tecnologias. O que temos aqui são apenas alguns exemplos. Desde sempre nós utilizamos tecnologia, não é de agora das novas só. Todos temos telefone. Antes tínhamos um telefone que era ligado a uma ficha, agora temos um telefone que é um microcomputador que pode ir para todo lado. Depois temos aquela coisa muito importante, que são as redes sociais. E com as redes sociais nós conseguimos transmitir imensa informação, conseguimos divulgar informação. Eu não tenho nenhuma rede social à exceção do WhatsApp, mas quase todos nós que estamos aqui temos provavelmente Facebook ou Instagram. E isto é um meio enorme de divulgação, para o bem e para o mal, claro. E depois as plataformas digitais. Podemos utilizar e utilizamos, neste momento estamos a utilizar uma plataforma digital, o Zoom, mas nós temos várias plataformas digitais e elas todas podemos colocá-las a elas todas como um recurso nosso, como vamos ver a seguir. E eu estou quase já a acabar. Utilizamos as novas tecnologias. Com as novas tecnologias eu consigo utilizar o meu bebé das massagens, para ensinar os pais a fazer massagens. Porque os instrutores de massagem infantil não fazem massagem nos bebés dos outros, utilizam o seu bebé, que é um manequim. Depois, para continuarmos a seguir as pessoas e a dar-lhes mais informação, podemos ser criativos e podemos criar várias coisas. Nós criámos um livrinho com as técnicas de massagem que eu vou passar a mostrar. Se a tecnologia me ajudar. Sim. Criámos um livro com técnica de massagem, onde estão as várias fotografias que a Vimala McClure possibilita que nós partilhemos enquanto formação. E estão aqui todas as técnicas de massagem que os pais podem rever inúmeras vezes, porque este livro pode ser partilhado. Ou por outra, é-lhes partilhado. Então, toda a informação do que eu tenho, que temos que dar aos pais acerca das massagens e todas as técnicas de massagem, são depois enviadas para os pais, para eles poderem verificar neste livrinho que fizemos, com todas as técnicas, e nas 4 sessões vamos falando de todas as técnicas e vamos tirando dúvidas aos pais acerca de como cuidar do seu filho. Para além disso, também fazemos a avaliação, utilizando também as novas tecnologias, fazemos a avaliação das sessões através, estão a ver? Através do Google Forms, portanto fizemos um meio de avaliação que os pais preenchem. E depois disto podemos naturalmente melhorar o nosso desempenho. Vantagens. Este curso, podemos evitar a propagação da pandemia, respeitando o isolamento social e mesmo assim desenvolver este curso à distância. Outra vantagem é as famílias estarem no seu ambiente, receberem a formação que necessitam, tirar as dúvidas, poderem rever conteúdos que quiserem. Podemos promover momentos de orientação individual, identificar as necessidades individuais e elucidar todas as dúvidas, e podemos promover, além do mais, cuidados de proximidade, aumentando a acessibilidade e evitando as deslocações desnecessárias. Obviamente que nós também temos desvantagens, e a grande desvantagem, no meu ponto de vista, é a ausência do calor humano nas sessões. Estas sessões feitas da massagem infantil habitualmente são sessões em grupo, onde os pais acabam por partilhar imenso todas as suas dúvidas. Acabamos por fazer reuniões interessantíssimas e isto efetivamente é menos propício a isso. Não conseguimos desenvolver o espírito de grupo de forma tão fácil como presencialmente e há alguma redução da componente prática na aquisição de habilidades
que requer a avaliação de tudo o que é ensinado através da prática e do treino. Contudo, nós podemos sempre utilizar o nosso modelo, e os pais utilizam o seu bebê, e podemos tirar as dúvidas na altura em que eles necessitam. Fizemos uma análise SWOT da utilização destas novas tecnologias na preparação para a parentalidade e encontramos alguns pontos fortes, alguns pontos fracos e algumas oportunidades. Eu vou-me focar nos pontos fortes e nas oportunidades. A existência de equipamento para efetuar videochamada que temos, embora em pouca quantidade, a possibilidade de manter as sessões de literacia e cuidados de proximidade nas situações de confinamento e isolamento social, portanto, o isolamento social não implica o isolamento de nos vermos uns aos outros, implica o isolamento de estarmos juntos, e para o nosso povo é muito difícil não estarmos juntos, porque nós somos muito afetuosos. E temos uma economia de escala, porque permite fornecer a mesma informação a várias grávidas e puérperas. As oportunidades, maior conforto para a grávida, porque ela está no seu meio ambiente, maior compatibilidade com as rotinas do cotidiano e dinâmica familiar, e permite a interação familiar sem os constrangimentos do distanciamento social. Muito grata pela vossa atenção, muito obrigada pelo vosso convite e boa tarde para todos. Muito obrigada, enfermeira Filomena. Agradeço às duas por esta partilha da experiência. É sempre bom ver estas partilhas de outros pontos do país e, como vemos, nós enfermeiros temos uma capacidade de adaptação excelente e rápida e isso é muito bom. Sem mais demoras, passamos para o próximo tema. Saúde mental materna, como ajudar? E para nos falar deste tema, temos connosco a enfermeira Patrícia Alves, enfermeira especialista e mestre em saúde mental e psiquiatria, doutoranda em ciências de enfermagem no ICBAS, assistente convidada na ESEP, Escola Superior de Enfermagem do Porto, especialização em violência doméstica, maus tratos e abuso sexual, especialização em intervenção em crise, emergência e catástrofe, integra a equipa local de resposta de saúde mental a acidentes graves ou catástrofes dos cuidados de saúde primários do ACES Porto Ocidental, integra a equipa coordenadora do Núcleo de Crianças e Jovens e a Risco do ACES Porto Ocidental, é autora do livro Criação e Validação de um Programa Promotor de Saúde Mental Positiva em Adolescentes, pela editora Novas Edições Académicas, lançado em 2009, e exerce funções na UCC Boa Vista do ACES Porto Ocidental. Obrigada, Patrícia, pela participação, por ter aceito o convite e passo então a palavra. Estás sem microfone. Já está. Obrigada. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto estar aqui e agradeço o convite por estar a participar neste webinar. À Olga, ao José Lima e a todos os colegas que estão aí a ouvir-me e a terem um bocadinho de paciência para ouvir falar sobre a saúde mental nesta fase pandémica que estamos a viver. Eu começo por esta pequena frase que me diz muito e que diz que a primeira forma que a mãe tem de embalar um filho é sonhar com ele na gravidez. A segunda é sonhar por ele quando lhe canta e o embala. E finalmente é deixá-lo tornar-se uma personagem real do seu sonho. E eu não posso deixar de começar por falar na saúde mental e como podemos ajudar, sem falar do ambiente intrauterino que o feto vive. Porque este é o primeiro universo que nós temos e conhecemos e onde nós temos as nossas primeiras percepções e com um determinado modo como nós nos relacionamos com o mundo. E Mia Couto diz algo último, na barriga da mãe não se tece apenas um corpo, fabrica-se a alma. E tudo acontece aqui dentro. Acontece dentro, que é quando nós começamos a sentir o cheiro da mãe. Entre a 7ª e 22ª semana, nós já conseguimos reconhecer o odor da nossa mãe. Isto depois facilita um bocadinho a nossa interação. Também a partir do 6º mês de gravidez, o feto já ouve, já distingue a voz, já consegue distinguir e identificar sílabas.
e consegue distinguir a língua materna de outras línguas. Isto é muito interessante depois quando nós temos grávidas de outros países nos cursos de preparação de parto, em que realmente o bebê, o feto, vai distinguir sim a língua materna original e não o português em si. E, portanto, isto é muito interessante de percebermos todo este ambiente, tal como também entre a 28ª semana e a 32ª semana de gravidez já existe consciência. E já existe comportamentos e uma individualidade tão interessante, com padrões tão diferenciados, que se consegue perceber pelo bocejar, pelo pôr o dedo na boca, todos aqueles comportamentos interessantes do feto e que nos permite perceber realmente que há aqui uma individualidade muito marcada. E a mulher, além de todas estas alterações que a gravidez já tem ao longo de 9 meses, também sofre bastantes alterações nas representações que tem de si mesma enquanto filha, enquanto mãe, sobre o bebê que ainda não nasceu, sobre o parceiro, e tudo isto leva aqui a haver alguns conflitos e algumas fantasias que vão se vendo e existindo ao longo deste período. O pai e o homem, ou então alguém significativo para a grávida, é extremamente importante, pois ele vai favorecer estas capacidades do bebê se relacionar com o exterior. Também acaba por ajudar na separação da mãe e é decisivo para o crescimento e a autonomia da criança. E isto tudo, se houver uma presença masculina ao longo de toda a gravidez, e o pai é muito importante ao longo destes 9 meses, ela própria vai vai conseguir assumir a parentalidade e uns bons cuidados aos filhos que tiver no futuro. Esta transição da parentalidade como a enfermeira Elsa disse, é algo bastante complexo, porque a gravidez é uma preparação que é tão rápida, não é? E depois o puerpério é uma altura muito frágil, e esta parentalidade e esta tríada de mãe, pai, bebê tem que estar bem estabelecida e bem coerente para não criar aqui grandes fragilidades. E isto surge aqui uma grande definição, que é a saúde mental perinatal, que é a saúde mental da mulher desde a conceição até o 1º ano após o parto. E desta forma, esta saúde mental perinatal, este grande período de várias problemáticas que nós vamos encontrando ao longo da gravidez. E há vários estudos que nos dizem que realmente neste período perinatal há mais de 10% de perturbações mentais nos países desenvolvidos e mais de 25% que as mulheres são atingidas por alguma perturbação nos países em desenvolvimento. Estas perturbações podem afetar o parto, baixo peso, prematuridade, também pode levar a que não haja interações entre mãe e bebê, o que leva a que depois haja um aumento de problemas comportamentais, cognitivos da criança, também uma mortalidade infantil elevada e mortalidade materna resultando de suicídio, abuso de substâncias, homicídios por violência doméstica, entre outras. Posso-vos dizer que há pelo menos 65% de depressões que não estão diagnosticadas ao longo da gravidez, por medo da própria mulher ao partilhar estas dificuldades e, portanto, 65% é muito que não está diagnosticado e que nos passam às vezes ao lado. Falo também um bocadinho do blues pós-parto, que todas sabem o que é, não é? Portanto, que é uma reação normal, que atinge a maior parte das mulheres, que têm aqueles sintomas do choro fácil, da labilidade emocional, da irritabilidade, do comportamento hostil, normalmente que é direcionado para o homem, não é? Porque não estão para aturá-los, porque estão mais cansadas, estão mais ansiosas, e depois às vezes também pode acontecer um sentimento de culpa muito exagerado, em que sentem que não são mães, que não são boas mães, que não estão a cumprir o papel de mãe. E, portanto, este blues normalmente desaparece, no máximo dos 10 dias, como poderá derivar para uma depressão pós-parto.
Também temos a depressão, a perturbação da ansiedade, que a prevalência é extremamente alta, tem em conta fatores de risco como a história pessoal de depressão, ansiedade, história familiar, baixo nível económico, gravidez não planeada ou não desejada, os conflitos com o companheiro e as baixas de autoestima, o perfeccionismo, tudo isto são fatores de risco que temos que ter em conta, em que a sintomatologia tem a ver com preocupações excessivas, intrusivas e persistentes, inquietação, fadiga, dificuldades de concentração, irritabilidade, muitas vezes com náuseas e diarreias. E a perturbação da ansiedade normalmente está muito associada a um temperamento difícil no pós-parto na criança entre os 4 e os 6 meses, independentemente da presença de depressão pós-parto. Isto é muito interessante de ver que às vezes crianças são muito chorosas neste período e muitas das vezes tem a ver com a perturbação de ansiedade que a mãe viveu ao longo da gravidez. Depois surge também a depressão pós-parto, não é? Que pode estar associada a fatores biológicos, a vulnerabilidade hormonal, genética ou psicossocial, mas o que é certo é que nós temos uma prevalência de depressão na gravidez extremamente elevadíssima, principalmente no terceiro trimestre, de 12,8%, e no pós-parto, então, aumenta ainda mais e que varia entre os 7% e os 30%, ou seja, entre 100 a 150 casos por cada 1000 mulheres, que é extremamente elevada esta prevalência. E nós poderemos perceber que aqui há alguns fatores preditores da depressão pós-parto, que é baixa condição social, uma gravidez anterior ou um parto complicado, dificuldades no relacionamento com o parceiro, falta de suporte familiar, o estado civil também é um fator preditor, história de psicopatologia, como é óbvio, a história de abusos sexuais, a má relação com a própria mãe, autoconfiança, gravidez não planeada e o temperamento de crianças que tiveram ou situação de desemprego. Normalmente, a nível de sintomatologia, tem a ver com o humor deprimido, a tristeza, a ansiedade, a irritabilidade, sentimentos de culpa, o cansaço extremo, alterações de sono, a diminuição do interesse sexual, que às vezes é muito evidente, e quando se trabalha a sexualidade percebe-se da diminuição do interesse, o desinteresse pelas atividades de vida diárias e da concentração, da memória, do apetite, e em casos extremos temos as ideias suicidas. Há fatores de risco também na depressão pós-parto no período de puerpério e tem a ver com os fatores preditores também, mas também com o stress durante a gravidez, a ansiedade pré-natal, a insatisfação na relação, também uma história pessoal de depressão, o blues pós-parto, como já falei, e ainda poderá surgir, além disto tudo, uma preocupação obsessiva com a saúde da criança e com o seu bem-estar, e que pode derivar para o síndrome de Munchausen, bem como os sentimentos de incapacidade no desempenho do papel de mãe. Normalmente as mães deprimidas interrompem a amamentação mais precocemente, têm mais dificuldade em estabelecer interações afetivas com o bebê, observa-se às vezes uma menor adesão aos cuidados de saúde e o abuso de substâncias como o álcool e o tabaco, há um aumento bastante elevado nesta fase. Para isso, é extremamente importante haver um rastreio do pós-parto e normalmente é ser feito entre a 6ª e a 12ª semana, visto que a maioria dos casos de depressão pós-parto ocorrem nos primeiros 3 meses após o parto. E por isso nós temos várias escalas, mas eu trago-vos aqui duas que estão validadíssimas para a população portuguesa, que é o Postpartum Depression Screening Scale e com a versão reduzida, que é um instrumento válido para se rastrear a depressão, quer na gravidez, quer no pós-parto, e a escala de Edimburgo, que também é uma boa escala para se medir os sintomas emocionais e cognitivos, e é muito importante que esta medição, portanto, da escala, seja feita por um enfermeiro que seguiu e acompanhou a gravidez, neste caso um enfermeiro especialista de saúde materna, porque a grávida após o parto irá se sentir muito mais confortável com alguém que já conhece. Também isto eu vou perder muito pouco tempo, mas eu só vos quero alertar porque no fundo este webinar fala um pouco da pandemia, não é? E o que está a acontecer nesta altura é que nós estamos a ter um aumento das perturbações obsessivo-compulsivas
derivada à pandemia, e as grávidas não estão excluídas disto, e portanto a perturbação obsessiva compulsiva já era elevadíssima na gravidez, entre 0,2% e 5%, ela está a aumentar drasticamente. E, portanto, isto tem a ver muitas vezes com medo da morte fetal e da contaminação. E o vírus, não é? E toda esta estruturação que existe de lavar mãos, de usar máscara, de não tocar, isso tudo, portanto, para quem já era POC, e mesmo assim quem não era, está a ter manifestações muito evidentes das perturbações obsessivo-compulsivas. Depois também temos as perturbações de stress pós-traumático, em que realmente termos atenção ao passado daquela grávida, ok? De violência sexual, às vezes de violência doméstica, de algum ferimento. Eu tive uma grávida que me falava que tinha medo do trabalho de parto, porque sofreu uma lesão há uns anos na parte lombar, e a dor era tão forte, que ela tinha tanto medo das contrações, que não saberia como é que iria reagir nessa altura. E, portanto, isto tudo tem que ser trabalhado com a grávida para ela não relacionar estes tipos de dores que são totalmente distintas. Depois temos a perturbação afetiva e bipolar, temos a perturbação de comportamento alimentar, o uso de substâncias, e depois a psicose pós-parto, que é uma emergência psiquiátrica, e portanto que vocês já ouviram tantos casos na televisão, não é? De que às vezes acontecem estas situações após um parto. Como é que nós podemos ajudar? E ajudar estas grávidas nesta fase de pandemia tem sido uma aventura. Nós temos na UCC Boa Vista, nós temos um projeto de saúde mental perinatal na comunidade, que é o Vincular para Amar, em que antes da pandemia todas as grávidas do curso de preparação para o parto e também de recuperação pós-parto eram avaliadas com uma escala de vinculação, quer para o pai, quer para a mãe, e também de depressão. Tudo isto era analisado, estes instrumentos, com a equipa de saúde materna e também de saúde infantil, quando era da recuperação, porque nós trabalhamos muito em equipa, e consoante a análise dos instrumentos e também da observação das colegas nos cursos de preparação para o parto, porque isso é tão importante, a observação, perceber como é que aquele casal se relaciona, como é que aquela mãe está no curso, nós, ao avaliar os instrumentos e consoante o que era observado, era convocada a grávida ou a mãe. E é uma intervenção psicoterapêutica direcionada a cada uma das utentes, também uma sessão em grupo sobre sexualidade na gravidez para a mãe e para o pai, e isto há um acompanhamento desde a gravidez até ao parto e o pós-parto, e eu tenho já mães em que os bebés já no caminho dos 2, 3 anos e ainda são acompanhadas devido a toda a situação de perturbação de ansiedade que desenvolveram ao longo deste tempo todo. Só para vocês terem ideia que antes da pandemia, e porque eu só tenho dados de meio semestre, não é? Foram avaliadas 76 grávidas, 70 companheiros, 25 mães no pós-parto, 19 grávidas, que dão 25% destas grávidas, foram encaminhadas para uma intervenção psicoterapêutica. 4 casais precisaram de uma intervenção de vinculação de casal. Uma das grávidas teve de ser mesmo encaminhada para a psiquiatria, e ao fim deste 2019, 4 ainda estavam em consulta e 8 no pós-parto, também em acompanhamento. Pós-pandemia, e como já foram falados, a partir de março tudo parou, os cursos deixaram de ser presenciais, tivemos que inovar. Muitos de nós fomos deslocadas, eu falo por mim, fui deslocada para as colheitas do SARS-CoV-2 para rastreios polares e de casas de acolhimento e por aí fora, não é? E portanto houve aqui um período em que não foi possível acompanhar, infelizmente, estas grávidas. Todos os acompanhamentos que eu tinha até ao momento continuei a dar resposta a eles.
Entretanto, foram chegando mais grávidas e mais mães no Passo à Palavra, que é algo muito interessante de perceber como é que elas nos chegavam, porque havia uma mãe que falava de mim ou da colega de saúde materna ou de saúde infantil e, portanto, elas chegavam-nos assim, desta forma. O que é certo é que desde junho, mais ou menos, até ao final de dezembro, tive 12 grávidas que foram encaminhadas para intervenção psicoterapêutica, o que são números bastante elevados, 2 casais em vinculação de casal, 4 mães em acompanhamento, e eu só dei neste momento 6 altas. Além das que já acompanhava em 2019, ainda tenho mais estas situações de mães. Como intervenções, é extremamente importante a comunicação intrauterina. Isto é uma intervenção de enfermagem fabulosa, todos nós podemos fazer, porque previne a psicopatologia materna e também a redução de riscos no desenvolvimento infantil, e podemos fazê-la com música, com autonomia, com pensamentos positivos, com conversar com o bebê, ao ler histórias com o bebê, que eu acho que isto é fabuloso. A musicoterapia... eu falo muito destes 3, do meu caso pessoal, portanto, eu tenho 3 filhas, e as 3 filhas levaram com músicas totalmente distintas, portanto, a mais velha levou com música clássica, porque eu achava que realmente a Sinfonia número 9 de Beethoven era a música ideal e que entrava para aqui dentro da melhor forma, não é? O que é certo é que ela levou e é uma jovem que já, neste momento tem 13 anos e que adora músicas calmas, portanto, adora violino, ouve coisas com pouco som, com pouca sonoridade, portanto, algo sempre muito, muito calmo, muito zen. A do meio levou com música heavy metal, portanto, música mais pesadinha, não é? E o que é certo é que ela, nesta altura, que tem 12 anos, é a música com quem ela se sente melhor, portanto, que é o que acalma. E a terceira levou com uma música mais equilibrada, não é? Portanto, com uma música tipo Pearl Jam, não sei se conhecem, e o que é certo é que ela só acalma com uma música desta banda, e ela tem 3 anos, vai fazer 3 anos, e portanto é das músicas que ela ouve e que acalma e que faz sentido para ela. A música essencial ao longo de toda a gravidez, tal como a autonomia não é muito falada aqui em Portugal, sei que há colegas de Coimbra que têm este curso que é lindíssimo, que tem a ver com o toque físico, a tríada entre pai, mãe e bebê, que é fabuloso e que deveríamos de investir um pouco mais nesta ciência da afetividade. Após o parto, temos que fortalecer esta vinculação continuamente com a música, com a massagem, como a colega falou, com o método canguru, com o transporte, com o acariciar, com o beijar, com o abraçar, que é lindo e que faz com que a criança se envolva e se sinta amada e vinculada. Também podemos intervir na grávida e podemos ter aqui um cuidado de enfermagem baseado nas forças, que é observar a mulher de forma holística, em que ela ir buscar o que ela tem de melhor, e o que é que ela faz de melhor e ver nos recursos que ela dispõe e ajudá-las a lidar de forma mais eficaz com a vida, com a saúde e com todos estes desafios. Não é? Também o aconselhamento é essencial e o aconselhamento não é dar conselhos, o aconselhamento é orientar, é com que a pessoa consiga tomar a decisão ideal para ela, não é? Ou que naquele momento pareça a certa para ela, leva à redução de riscos para a saúde e a mudanças concretas do comportamento da pessoa. Também a escrita terapêutica é essencial para todas aquelas mulheres que têm perturbações de stress, de pós-traumático. Uma das grávidas que eu tive e comecei a seguir, ainda continuo a seguir, e o filho já vai fazer 2 anos, ela nunca soube lidar com um processo de luto dos pais que morreram há 25 anos atrás, e o que é certo é que ela escreveu um livro aos pais que tinham falecido, em que era um livro dirigido ao filho que ia nascer. Portanto, era a forma que ela teve de mostrar ao filho os avós que não existiam cá neste mundo, mas que ela via a forma, como ela via a forma dos pais. E isto fez-lhe sentido e, portanto, ela cresceu imenso e conseguiu fazer um luto extraordinário através desta escrita e deste livro. Tal como as técnicas de relaxamento são essenciais para descontrair, o grupo de mães que também faz ajudar
todos, não é? Porque o grupo de mães funciona um pouco como um grupo de ajuda mútua, em que às vezes não arranjamos estratégias, mas a outra mãe até arranjou, e partilhar as estratégias e até pode fazer sentido para outras mães, tal como a acupuntura, os exercícios respiratórios, o toque terapêutico, a massagem, terapia da luz, são outras terapêuticas não convencionais que podem fazer e que surtem. Eu trago aqui também, porque às vezes é difícil abordar a sexualidade na gravidez, e a sessão que eu tenho com os pais é muito participativa, portanto, normalmente eles são, desde junho até dezembro, tive 32 casais que assistiram a estas sessões, fora as mães sem o pai, portanto, neste caso eram mesmo 32 presentes. E o que é certo é que é abordado todos os papéis da mulher e do homem, ele não é esquecido, tal como é trabalhada as emoções da mulher e do homem, e depois, claro, as posições sexuais que eles podem ter ao longo da gravidez, a criatividade e a partilha que eles depois podem ter, quer individualmente, comigo, a nível da sexualidade e de todos os mitos que existem, todas as dificuldades que eles sentem ao longo da gravidez. Não podemos esquecer o estigma, e principalmente aquelas mulheres que nos passam ao lado, que não nos procuram por terem medo, porque pensam, e a cultura ocidental, a felicidade tem que existir na gravidez, e às vezes não é fácil existir a felicidade na gravidez, e portanto isto leva a sentimentos de culpa, de vergonha, de fracasso, de medo, ou até mesmo que lhe sejam retirados os filhos, e portanto isto leva a um estigma que deve ser trabalhado pela equipa, que a sua intervenção deve desmistificar esta ideia de felicidade e abordar com a grávida e companheiro todas as alterações físicas, psicológicas, emocionais, sociais que vão sofrer ao longo deste caminho. Temos que dar também muita atenção às grávidas adolescentes e principalmente àquelas mulheres que sofrem aborto. Um aborto espontâneo logo no início, ou um aborto também já no final de gravidez. E eu este ano tive, o ano passado eu tive muitas mulheres que sofreram aborto espontaneamente e que não estão a conseguir lidar com esta situação. E portanto às vezes nós temos que estar atentas e referenciar para o profissional todas estas pequenas situações que nos alertam, porque isto depois pode levar a uma depressão, a perturbações de ansiedade e a medos não fundamentados, não é? Tal como também, nesta altura da pandemia, nós temos cada vez mais pais expectantes com a Covid, não é? Que vivem a gravidez de tal maneira intensa, mas que não conseguem acompanhar a gravidez, e nós tivemos isso ao longo desta pandemia, não é? Os pais foram completamente retirados de todo o acompanhamento da grávida, das ecografias, do parto, e até as mães, quando davam positivo, o filho era retirado, e portanto isto tudo temos que ter aqui alguma atenção e dar alguma atenção a estes pequenos pormenores. Por isso, esta promoção da saúde mental requer toda esta compreensão de física, psicológica, social ao longo da gravidez e no início da vida do bebê, mas implica, acima de tudo, um trabalho multidisciplinar em todas as especialidades de enfermagem, mas também psicologia, assistentes sociais, como as colegas falaram, porque temos que estar coordenados para ajudar este casal que está a iniciar um percurso. Também há uma necessidade de adaptação das rotinas familiares e isto é um desafio constante, promover a saúde mental. Só assim teremos bebés felizes e gerações saudáveis. Eu termino com uma frase de Winnicott, que é lindíssima, eu adoro frases, e que diz que, de certo modo, antes que vós, mães, tenhais ouvido o seu primeiro grito, que é o som do vosso bebê, e que tenhais a oportunidade de o olhar e abraçar, já ele vos conhece melhor que vós o conheceis a ele. E, acima de tudo, sejam felizes. E muito obrigada por este bocadinho, por a paciência que tiveram em me ouvir. Muito obrigada, Patrícia, por esta partilha.
Eu sei que já estamos um bocadinho avançados no tempo, mas este tema da saúde mental é extremamente pertinente. É um tema que devemos mesmo ter atenção nesta fase pela qual passamos, por isso não quis estar a interromper, porque acho que é um tema extremamente importante que devemos ter todos muita atenção a ele. E mais uma vez, muito obrigada pela participação e pela partilha, Patrícia. Obrigada. Vamos então, sem mais demoras, dar continuidade. Vamos passar ao próximo tema, o projeto Altas Precoces. Eu vou já apresentar as duas colegas, porque não vai aqui não acertar na ordem da apresentação e ficam já. Por isso, apresento então, e agradeço desde já também a participação e terem aceito o convite, a enfermeira Maria da Luz Rosa, doutoranda em enfermagem na Universidade de Lisboa, mestre em comunicação em saúde na Universidade Aberta e especialista em enfermagem de saúde infantil e pediatria na Escola de Enfermagem de Maria Fernanda Rezende. É enfermeira gestora no agrupamento de Centros de Saúde Almada Seixal, responsável pela equipa de enfermagem da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da Amora e Unidade de Saúde Familiar Charneca do Sol desde 2006. Integra o projeto das altas precoces, puérperas e recém-nascidos, do Hospital Garcia de Horta e ACES Almada Seixal desde abril de 2020. Integra o Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco do ACES Almada Seixal desde julho de 2007, assumindo funções de coordenação desde fevereiro de 2011. Integra a equipa de prevenção da violência contra adultos desde 2016. Para este tema também vamos ter connosco a enfermeira Wanda Cerdeira, licenciada em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem Dr. Lopes Dias, de Castelo Branco, em 2001, pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde materna e obstetrícia e mestre também em enfermagem de saúde materna e obstetrícia, pela Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Exerce funções no ACES Almada Seixal, da UCC Outra Margem. Membro do Grupo de Trabalho da Saúde da Mulher do ACES Almada Seixal. Membro da Unidade Coordenadora Funcional Almada Seixal na vertente da saúde materna e neonatal, coordenadora da vertente da saúde materna e neonatal da Unidade Coordenadora Funcional Almada Seixal, elemento do grupo coordenador do projeto Altas Precoces, APOER para recém-nascido, entre o Hospital Garcia de Horta e o ACES Almada Seixal. Muito obrigada às duas. Passo a palavra à primeira palestrante. Compartilhar tela. Está aqui. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, felicitar o evento e agradecer também o convite que nos foi feito para podermos partilhar um pouco aqui a nossa experiência. Hoje o tema que vos trago, que vos trazemos aqui é intitulado Programa Altas Precoces à Puérpera e ao Recém-Nascido. Este tema vai ser apresentado por mim e pela enfermeira Wanda Cerdeira. Portanto, o programa Altas Precoces ao Puérpera e Recém-Nascido, portanto, foi um programa que nasceu em abril de 2020 e fazem parte deste projeto, portanto, o enfermeiro Carlos Rodrigues, a enfermeira Helena Marchão, eu, a enfermeira, portanto, a doutora Maria da Luz Pereira também, a enfermeira Teresa Rodrigues e a enfermeira Wanda Cerdeira. Relativamente a este programa, portanto, este programa consiste num projeto de articulação entre o Hospital Garcia de Horta e o ACES Almada Seixal, pretende assegurar, portanto, o regresso à casa da puérpera e do recém-nascido de forma segura, dada a vulnerabilidade de ambos, e também tem benefícios quer para a puérpera, quer para o recém-nascido, mas também para a família. Quanto aos objetivos deste programa, portanto, os objetivos consistem em diminuir, contribuir para, eu agora deixei de ver aqui peço desculpa só,
Pronto. Portanto, em relação aos objetivos, é contribuir para a alta precoce às puérperas e recém-nascidos de baixo risco no Hospital Garcia Dorta, garantir a continuidade de cuidados na comunidade pelas equipas do ACES Almada Seixal. A equipa, portanto, como já referi, é constituída por um grupo de 3 pessoas no ACES Almada Seixal, portanto, uma médica de Medicina Geral e Familiar, pela enfermeira Wanda e por mim. Cada uma de nós ficou responsável por um dos concelhos portanto, a enfermeira Wanda ficou pelo Concelho de Almada e eu fiquei responsável pelo Concelho do Seixal. E temos também, portanto, os enfermeiros do Hospital Garcia Dorta, que eu já referi, portanto, o enfermeiro Carlos, a enfermeira Helena e a enfermeira Teresa. Este fluxograma, portanto, pretende apresentar um pouco as atividades que são desenvolvidas, desde a alta até, portanto, a puerpa chegar, a puerpa e ao recém-nascido chegarem portanto, à unidade de saúde familiar, ou unidade de cuidados de saúde personalizados a que pertencem. Portanto, é dada alta precoce de acordo com os critérios de elegibilidade, portanto, à puerpera, e os critérios trago-os aqui comigo, portanto, terá que ser uma utente saudável, sem patologia prévia ou induzida pela gravidez. Portanto, terá que ser também uma gravidez de baixo risco, a gravidez terá que ser vigiada. No puerpério não poderão ter havido intercorrências, nem na sala de partos, nem, portanto, durante o puerpério, e terá que ter havido também alta social sem qualquer constrangimento. E também a amamentação terá que estar estabelecida. O Hospital Garcia Dorta, o grupo coordenador do Hospital Garcia Dorta envia um e-mail para o grupo coordenador do ACES Almada Seixal com a identificação da puerpera, alguma informação clínica pertinente e faz o contacto telefónico com a puerpera após 24 horas após a alta. Nós, quando recebemos no ACES Almada Seixal, portanto, a referenciação da puerpera, imediatamente identificamos qual é a unidade de saúde familiar ou a unidade de cuidados de saúde personalizados em que a grávida pertence, a equipa de família, e portanto, é feita uma referenciação via e-mail para os interlocutores, quer de saúde materna, quer de saúde infantil de cada unidade, bem como é enviado também a notícia de nascimento. E é feito também um contacto telefónico à puerpera 48 horas após a alta. Na unidade de saúde, portanto, a equipa de família faz o contacto com a puerpera após o nosso contacto e agenda uma consulta na unidade ou faz uma visita domiciliária de acordo também com a disponibilidade da equipa e também dos recursos na altura. A articulação e a continuidade de cuidados é então assegurada por profissionais que integram o grupo coordenador do ACES Almada Seixal e do Hospital Garcia Dorta, quer através do contacto via telefónica ou pelo telefone, via eletrónica, perdão, ou pelo telefone, quer através de reuniões que fazemos conjuntas para monitorização e avaliação do programa. Iremos a seguir apresentar a monitorização do programa, portanto, das altas precoces, desde abril até dezembro de 2020. Foram referenciadas, portanto, ao grupo coordenador do programa Altas Precoces à puerpa e ao recém-nascido ACES Almada Seixal, 86 puerperas, sendo 81% das puerperas estavam inscritas no nosso ACES e 19% estavam inscritas noutros ACES. Nestas 86 puerperas, portanto, das 70 que estavam inscritas no nosso ACES, 71% das puerperas não tinham qualquer infecção e 29% estavam com infecção por Covid positivo. Os próximos slides vão ser apresentados pela enfermeira Wanda Cerdeira, eu se calhar passaria a palavra, talvez poderei continuar a passar os slides, Wanda. Sim, agradeço. Ok, tá bem. Antes de mais, muito obrigada à organização, obrigada pelo convite dirigido e também agradeço aos participantes. Continuando, relativamente à monitorização
puérperas com consulta de revisão de parto foi no universo de 70 utentes, como muito bem disse a enfermeira Maria da Luz, as outras 16 estavam fora do nosso ACES e, portanto, consideramos só as inscritas. Relativamente às que fizeram consulta de revisão pós-parto, sim, que fizeram 66%, corresponde a 46 puérperas, 14% correspondem que não fizeram, no universo de 10 mulheres, e desconhecido 20%. Este desconhecido foi relativamente por falta de registros. Depois, relativamente ao outro indicador avaliado no aleitamento materno, no dia da alta consideramos no universo de 67 recém-nascidos, isto porque 2 portanto, tiveram morte fetal e 1 foi um grande prematuro com 26 semanas e, portanto, ficaram de fora desta avaliação. Com leite materno exclusivo, 81%, que corresponde a 54 bebês, leite artificial por opção da mãe, 2, corresponde a 3%, misto 13%, corresponde a 9 recém-nascidos, e por fatores desconhecidos, 2, portanto corresponde a uma percentagem de 3%, aqui mais uma vez também por falta de registro. Em relação ao aleitamento materno no primeiro mês de vida, tivemos 69% de recém-nascidos a fazer leite materno exclusivo, corresponde a um universo de 46 bebês, leite artificial 4%, 3 bebês, misto 18%, 12 bebês e desconhecido 9%, corresponde a 6 bebês. Este desconhecido, mais uma vez, por falta de registro em S-clínico. No bebês a fazer aleitamento materno, na consulta de revisão de parto, tivemos leite materno exclusivo 60%, corresponde a um universo de 40 bebês. Leite artificial, aqui houve um aumento para 9 bebês, corresponde a uma percentagem de 7%. Misto 10 bebês, 15%, e desconhecido 18%, 12 bebês, também por falta de registro em S-clínico. Outro item que foi monitorizado pelo grupo foi relativamente à monitorização da ida à consultas de vigilância de enfermagem ao recém-nascido. Nas consultas de enfermagem, ao longo do primeiro mês de vida do bebê, houve 8 bebês com uma consulta, 11 com 2 consultas, 16 recém-nascidos com 3, 4 consultas realizadas a 22 recém-nascidos, 5 consultas a 6, 6 consultas a 3 bebês e com mais de 6 consultas apenas a 1 recém-nascido. Isto no primeiro mês de vida do recém-nascido. Em relação às consultas de vigilância médica, houve 3 bebês que não tiveram consulta. Também não há informação, pressupõe-se à partida provavelmente por seguidos no privado, em centros de saúde, portanto não havia registro. 16 bebês tiveram uma consulta, 2 consultas, 39 recém-nascidos, 3 consultas, 7 bebês e 4 consultas, 2 recém-nascidos, isto também no primeiro mês de vida. Em relação à monitorização da ida à urgência pediátrica, foi outro item avaliado pelo grupo. Tivemos então 6 bebês que foram à urgência pediátrica, 49 bebês, os pais não sentiram necessidade de recorrer à urgência, desconhecido tivemos 12, que corresponde a 18%. Este desconhecido, portanto, por falta de registro, dificuldade no acesso à plataforma, ao RSE, e que dificultou a obtenção destes dados. Em relação à monitorização da ida ao centro de saúde e aqui centro de saúde doença aguda,
tivemos 4 bebês, 4 bebês que foram, portanto, correspondem a uma percentagem de 6%, não 53 bebês, os pais não sentiram necessidade de ir ao centro de saúde, e desconhecido 10 bebês, portanto, corresponde ao universo de 15%. O desconhecido também por falta de registro, e aqui o motivo, o choro, as cólicas e o eritema da fralda. Em relação aos aspectos positivos, tivemos então a satisfação das puérperas ao contacto telefónico, que foi bastante comum em quase todos os telefonemas realizados. Houve um maior aqui envolvimento da equipa no acompanhamento das puérperas e recém-nascidos com diagnóstico Covid positivo, independentemente deste diagnóstico não fazer parte do nosso programa das altas precoces, mas derivado ao período que estávamos a passar, demos aqui resposta aos e-mails enviados pelo hospital. Depois, outro aspecto positivo foi a melhoria da qualidade na prestação de cuidados à puérpera e recém-nascido, trazendo benefícios para a DIADA e para a família. Aqui saliento o facto do pai não estar presente no internamento, isto gera ansiedade por parte das mães, e ao terem alta precoce, houve aqui uma tranquilidade por parte desta mãe. A aproximação também das equipas de saúde com a família, porque sempre que era possível deslocaram-se, portanto, ao domicílio. Houve aqui uma maior proximidade por parte das equipas de saúde com a família, também um conhecimento muito maior das famílias e do seu próprio contexto familiar, e muito mais próximos das necessidades da família. Outro aspecto positivo a salientar, uma diminuição do tempo de exposição da puérpera às infecções hospitalares, face ao período pandémico que estávamos e estamos a viver, e um aumento do número de camas disponíveis por parte do hospital. Quanto aos constrangimentos, um deles foi a referenciação por parte das puérperas e recém-nascidos que não pertenciam ao nosso acesso, porque tivemos também que realizar todo o trabalho de enviar e-mails, procurar primeiro a unidade a que as senhoras pertencem, enviar e-mail com a informação pertinente para a unidade, a solicitar acompanhamento da DIADA, o contacto telefónico, e, portanto, considerou-se fazendo parte aqui de um constrangimento. A dificuldade na consolidação do projeto por parte dos profissionais de pediatria, no sentido em que a alta é dada às 24 horas num parto eutóxico e numa cesariana às 48 horas, aqui mais pela questão da icterícia do recém-nascido, que deixava alguma dificuldade em dar salto aos recém-nascidos. E depois outro constrangimento foi nomeadamente a falha em termos de registro clínico no processo da DIADA, que também dificultou-nos um bocadinho a monitorização. Como conclusão, durante a vigência do período pandémico, o programa Altas Precoces à Puérpera e Recém-Nascido aumentou consideravelmente a confiança nos profissionais de saúde, foi gerador de tranquilidade e satisfação das puérperas e casais, e permitiu que a todos os intervenientes houvesse uma maior envolvência no processo de cuidar. Agradeço. Obrigada. Muito obrigada, enfermeira Maria da Luz, enfermeira Wanda, obrigada por esta partilha de experiências, e é sempre bom esta partilha de projetos e vermos aquilo que se vai fazendo pelo país. Passaria agora às questões que foram surgindo aqui no bate-papo. Começava então por uma questão que foi colocada às primeiras palestrantes, a enfermeira Filomena e a enfermeira Elsa, se consideram que aumentaram a acessibilidade aos cuidados de saúde através das redes sociais.
Eu posso responder eu? Se quiser, depois complementa. Eu considero que sim, embora não seja a mesma coisa por o que já foi falado aqui. O curso presencial tem aquele espírito de pertença, de grupo, que mesmo querendo fazer por videoconferência, e conseguimos alguns, a gente conversa entre nós, mas não é a mesma coisa. A acessibilidade eu acho que é promovida. Também gostaria de dizer, como a Patrícia também referiu, à custa às vezes do nosso esforço pessoal de tentar não falhar com nada, apesar das inúmeras solicitações que nós temos. Eu sou especialista de saúde materna, estou a coordenar uma unidade, mas também faço testes ao Covid, também vou para todo o lado e dentro do possível eu dou o meu telefone e neste caso, pronto, podem muitos considerar errados, mas eu dou o meu telefone pessoal e muitas vezes atendo fora de horas de expediente, digamos assim, para não falhar, porque eu acho que as pessoas também não têm culpa, criamos expectativas no casal e convém também cumprir essas expectativas. Como digo, posso ser criticada por isso, aceito perfeitamente, mas fico com a minha consciência tranquila. Muitas vezes fazemos muita coisa ao fim de semana, com o apoio do WhatsApp, de videoconferência, mas também muito apoio telefónico. Portanto, na minha perspectiva, aumentamos a acessibilidade. Também há outro ponto que eu gostaria de referir, que é, nós tínhamos nos cursos habituais presenciais muita abstinência, não abstenção, faltavam muito. E eu tenho notado agora também que, portanto, estamos a falar de março de 2020, né? Abril, maio, quando começámos a fazer videoconferências, porque também houve ali uma altura que tivemos de nos ajustar. Eu tenho notado mais grávidas nas sessões. Portanto, apesar de às vezes haver alguns constrangimentos com as tecnologias, há pessoas que não têm computador. A título de exemplo, por acaso, ontem tive com umas em videoconferência e com outra ao telefone. Portanto, a outra estava a participar, estava a ouvir-me ao telefone e as outras estavam em videoconferência. Portanto, passei-lhe o apoio dos... não foi um e-book, ainda não fiz todas as sessões, mas passei os PowerPoints por e-mail e elas depois ficaram com os PowerPoints e vão seguindo as aulas. Portanto, do ponto de vista, eu acho que será, mesmo que a pandemia acabe, e espero que acabe rapidamente, será uma aposta a manter, pelo menos videoconferências, apoio do WhatsApp, videoconferências individuais, também fazemos muitas. Eu acho que é uma aposta no futuro. Obrigada. Filomena, não sei se queres acrescentar uma coisa. Só acrescentar que se aumentarmos a acessibilidade, pelo menos a acessibilidade à informação, eu acho que sim, infelizmente por causa do Covid, infelizmente por causa do distanciamento a que somos obrigados. Nenhum de nós gosta de utilizar máscara, de certeza absoluta, nenhum de nós gosta do distanciamento pessoal, de certeza absoluta, nenhum de nós gosta de estar isolado. E eu posso falar não só do que diz respeito às grávidas, mas também no que diz respeito, por exemplo, às orientações que faço aos meus alunos. Eu faço como fiz agora, como fizemos a Elsa e eu, os slides para apresentar, fizemos à distância e fizemos utilizando as novas tecnologias. Não é de todo uma situação para pormos de parte. Não substitui a nossa presença, obviamente que não. A presença do ser humano, o calor humano é sempre... é inexcedível, acho eu. Na minha opinião, eu sou uma humanista e, portanto, a nossa presença é sempre necessária. As novas tecnologias ajudam-nos a superar esta dificuldade que temos neste momento. É isso que eu acho. Ajudam-nos a superar isso. Ajudam-nos a não deixar as pessoas sozinhas. E esse é o nosso lema: ninguém está sozinho. Ajudam-nos a não deixar os outros sozinhos. Eu acho que isso é o mais importante. Obrigada pelo vosso convite e parabéns a todas as colegas. Foram participações excelentes. Muito obrigada. Obrigada. Concordo plenamente com as duas. Acho que é fundamental a presença física, é completamente diferente, mas eu acho que no futuro vai ser uma conjugação das duas coisas, não é? Porque acho que vamos continuar a manter estas novas tecnologias que fazem todo sentido e a junção das duas acho que vai ser um bom aliado para o futuro.
Obrigada. Queria colocar agora aqui uma questão à enfermeira Patrícia Alves, que surgiu aqui. Qual o rácio do enfermeiro especialista de saúde mental para utentes acompanhados na UCC, sejam grávidas, casais, mães, pais, sejam utentes da SCCI e seus cuidadores informais, inclusive em cuidados paliativos? Portanto, eu estive sozinha até setembro, outubro de 2020 para 26 utentes, portanto eu tive que priorizar os projetos e faz-me todo sentido começar, porque começa a vida e a vida começa na gravidez e portanto se começarmos desde a nossa intervenção da saúde mental desde que está dentro da barriga da mãe e ao longo de todas as etapas da vida, estamos aqui a fazer um curso e um acompanhamento e a promover a saúde e a saúde mental neste caso. Por isso, não tem sido muito fácil, as colegas já falaram, as consultas de saúde mental passaram a ser feitas por WhatsApp. Eu dei o meu telemóvel de serviço a todas as grávidas mães e mães, eu tenho outros utentes que sigo por perturbações de ansiedade, depressão e tudo e mais alguma coisa, não é? E portanto eles têm os meus contactos e o que é certo é que vou seguindo via WhatsApp, via as redes, tenho grupos, por exemplo, tenho um grupo de idosos que faz estimulação cognitiva através via Zoom, com montanhas de trabalhos de casa e em que eles partilham receitas, porque vou-lhes dando receitas para eles fazerem, e eles vão publicando as fotografias e foi uma forma de os manter ativos ao longo desta fase pandémica. E, portanto, é um esforço acrescido. Eu recebo mensagens às 6 da manhã de grávidas, quando estão já desesperadas, ou de mães. É claro que eu às vezes às 6 da manhã não dou resposta, mas mal consiga dou resposta. E isto é um esforço muito grande. E, portanto, agora tenho uma nova colega que veio ajudar, porque realmente nós somos muito pouquinhas de saúde mental, e por isso fazemos o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. Obrigada, Patrícia. E surgiu só mais uma questão, se puderes ajudar, se existe alguma da aptonomia, não é? Se existe alguma possibilidade de conhecer melhor a aptonomia. A aptonomia existe na Escola de Enfermagem de Coimbra. São 2 ou 3 colegas que se dedicaram à ciência da afetividade, mas em Espanha é algo que é muito trabalhado. Já fazem partos por aptonomia, pelo toque terapêutico, e portanto temos muita literatura espanhola nesta área e acho que como humanista, como a colega disse, Filomena, também sou muito humanista e portanto o toque para mim faz todo o sentido. E a autonomia faz todo sentido. Obrigada, Patrícia. E agora para a enfermeira Maria da Luz e a enfermeira Wanda surgiram aqui 2 questões. Como ultrapassaram a dificuldade por parte dos pediatras para dar as altas precoces? Não sei se queres responder, Wanda, ou se posso responder. Neste momento o projeto está em stand-by porque tem havido vários constrangimentos da parte do Hospital Garcia Dorta. Portanto, não sabemos, nós fizemos apenas uma avaliação durante o ano de abril a dezembro de 2020. Portanto, em relação aos pediatras, foi essa a questão. Em relação aos pediatras, o Hospital Garcia Dorta teve aqui alguma dificuldade, porque os pediatras também não aceitavam muito bem a alta precoce aos recém-nascidos e foi difícil, pronto, era preciso que o recém-nascido estivesse bem, com a amamentação já estabelecida e que tivesse alta social, portanto, mas houve sempre grandes constrangimentos, desde o início do projeto, houve sempre grandes constrangimentos por parte da pediatria. Mais pela parte da pediatria do que pela parte da obstetrícia. Não sei se, Wanda, queres acrescentar alguma coisa a esta questão?
tens que ativar o teu som. Na última reunião, porque agora ainda está parado, na última reunião levantou-se a possibilidade da avaliação de vários indicadores para futuro trabalho, para demonstrar e provar que de facto o projeto podia dar continuidade. E um desses itens, as idas ao hospital, à urgência, o aleitamento materno, foram alguns dados que nós apresentamos, entre outros, para depois mostrarmos posteriormente, quando as coisas acalmarem um bocadinho, a ver se conseguimos aqui contornar esta questão e pronto, e ser possível levarmos o projeto avante. Nós consideramos que o projeto teve aspectos bastante positivos, pronto, e salientámos vários aspectos, a proximidade com as famílias, portanto a questão também dos cuidados no ambiente familiar, a aproximação das equipas e o facto das mães sentirem apoio por parte das equipas. Isso foi extremamente importante, através da visita domiciliária, portanto à puerpa, ao recém-nascido, no fundo à díada, e o facto de sentirem apoio da equipa e não terem que recorrer ao Hospital Garcia Dorta, e pronto, isso penso que foi bastante positivo. E nós gostaríamos que o projeto continuasse, portanto vamos ver agora no futuro como é que será. Uma última questão, se os dados foram recolhidos durante quanto tempo após o parto? Os dados foram recolhidos, portanto foram sendo recolhidos, porque nós desde o início monitorizámos logo e fomos monitorizando portanto, as altas das puérperas e fomos entrando, também articulámos sempre com as equipas. Nós fomos sempre monitorizando ao longo deste processo, de abril a dezembro, fomos sempre monitorizando todas as puérperas e recém-nascidos. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Temos aqui no bate-papo também muitas colegas a parabenizar todas as palestrantes. Obrigada. Foram excelentes palestras, foi um prazer estar a moderar este webinar. Gostei muito de todas, muito obrigada pela vossa partilha. Parabéns a todos os colegas pelo trabalho que têm feito durante este tempo de pandemia, que tem sido excelente. Obrigada a todos os participantes que estiveram aqui conosco e peço desculpa, avançámos um bocadinho na hora, mas penso que foi importante esta partilha para todos e todos ganhamos com estas partilhas. Da minha parte, agradeço imenso. José Lima, obrigada por este trabalho em equipa das nossas associações e passo a palavra para ti. Obrigada. Muito bem, estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim? Boa noite a todos, muito gosto em participar em mais um webinar. De facto, esta parceria da APESC foi muito boa e é sempre muito pertinente. Uma associação que também admiro muito e que agradeço todo o trabalho que tu, Olga, tens feito pela associação e pelos enfermeiros de cuidados de saúde primários, tem contribuído para diminuir o isolamento destes colegas, não é? E acho que esta partilha e estas associações fazem sempre um papel muito importante. Cumprimentar todos os palestrantes também, agradecer mais uma vez as excelentes comunicações, saímos todos daqui mais enriquecidos. A saúde materna está de facto no auge e penso que também esta articulação entre os cuidados de saúde primários e hospitalares também mantém-se e está cada vez mais forte e de facto a Associação das Unidades de Cuidados na Comunidade tem investido muito nestes webinars, também com esse objetivo e vai continuar a fazê-lo nesta fase de pandemia.
Citar também todos os profissionais realmente que trabalham em cuidados de saúde primários, em todas as unidades funcionais, porque nesta fase não pode haver muros entre elas, temos que trabalhar não em ilha, mas sim em arquipélago, não é? Em conjunto, de facto, e a sua capacidade de resiliência é de facto brilhante, e o serviço público de saúde que fazem é de excelente. Queria também agradecer aos quase 500 inscritos neste webinar, foi muito bom. Teve muitas inscrições de vários perfis profissionais e até também outras organizações profissionais e também ordens, foi muito bom. E mostra que, de facto, não abrandamos com o Covid-19, como se fala muito, não é? Mas, de facto, reinventamos. As UCCs e as USFs acabaram por se reinventar e, de facto, temos trabalhado muito para além também da Covid-19. Eu dou exemplo dentro das associações do reforço comunitário, das atividades no domicílio, dos vários projetos de intervenção, falamos aqui em alguns, não é? Mas podemos falar da saúde escolar, ou do núcleo, ou até dos cuidados continuados. De facto, acrescentam valor e parceria com a comunidade local. Isso é muito importante também, esta cooperação com as outras unidades funcionais tem de facto frutos nos estilos de vida saudáveis que todos continuamos a querer e na melhoria também na acessibilidade aos cuidados de saúde. E estas novas tecnologias acho que sim que contribuíram para a melhoria, pelo menos à informação e principalmente aos grupos de risco, vulneráveis e até aos dependentes, também em doentes não Covid, não é? Que isso também é muito importante. Demonstraram que o SNS é fulcral nesse serviço público de saúde ao tentar controlar a pandemia e, de facto, acho que vale a pena ser associado, seja de uma associação ou de outra, também são duas organizações de referência nos cuidados de saúde primários, porque, no fundo, permitem aproximar a troca de experiências em Portugal e fazem-se ouvir nos órgãos de decisão. E isso é tudo muito importante, porque todos juntos fazemos melhor, fazemos mais forte, de facto, em prol sempre da comunidade, seja a comunidade local, seja a comunidade dos enfermeiros ou dos outros perfis profissionais. De facto, trabalhar em cuidados de saúde primários é preciso ter muita resiliência e ter muita vontade. Por isso agradeço mais uma vez a todos. Dou por terminado este webinar. As pessoas que façam a avaliação no link que está aí no bate-papo e o certificado é automaticamente gerado de participação e por isso têm automaticamente o certificado em seu poder. Está bem? Boa noite. Obrigado.